E eu quero te falar de uma mensagem que eu recebi semana passada de um inscrito aqui do canal. Era do Lucas, 24 anos, designer freelance lá em São Paulo. E ele escreveu assim: cara, comprei um iPhone 15 por R$ 2.700. Achei que estava comprando ali um celular velho, mas aí aconteceu uma coisa que eu não esperava. E olha só, eu vou te contar o que aconteceu com o Lucas, mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a maioria das pessoas ainda acha que iPhone bom é sempre o mais caro? É sempre o mais novo? O último lançamento? Porque ninguém faz as contas. E eu vou fazer hoje. E fica até o final, porque eu vou mostrar algo que vai mudar assim completamente como você pensa em relação a custo-benefício aí de um smartphone. E o iPhone 15 ele foi lançado lá em setembro de 2023. Preço inicial lá em cima. Hoje em dia, ele está sendo vendido com um desconto bem considerável e bem abaixo em relação ao lançamento, né? Isso significa que você pega um iPhone que foi topo de linha, com um chip de alto desempenho, câmera também ali de 48 megapixels, USB tipo C por uma fração, entre aspas, aí do preço original. Mas a pergunta que todo mundo faz é: ele ainda vale a pena? E a resposta, confesso, não é simples. Depende de quem você é e do que você faz com o smartphone. Por isso hoje eu não vou só falar de especificações. Eu vou te mostrar o caso de alguns perfis e alguns comentários que eu recebi de pessoas que compraram esse modelo, usaram e avaliaram. E você vai se identificar com pelo menos um deles, tá? Eu garanto. E vamos começar ali pelo coração do aparelho, o A16 Bionic. Quando a Apple lançou esse processador, ele era o mais avançado do mercado. E hoje em dia, ele ainda entrega performance acima da média. Redes sociais, instantâneo. Edição de vídeos, suave. Jogos pesados, sem aquele calor excessivo e sem travamento também. Mas deixa eu sair um pouco do abstrato e ir lá para o concreto. Vamos voltar ao Lucas, designer freelance lá de São Paulo. Lembra que eu falei, no início do vídeo, lá na abertura. Ele usa o iPhone 15 para editar vídeos curtos ali diariamente no smartphone, Reels para Instagram, YouTube, enfim, e para clientes também. Então ele me contou que antes tinha um Android intermediário, que era aí de outra marca. E assim, às vezes ele ficava travando muito na exportação. E quando ele pegou o iPhone 15, o tempo de exportação caiu drasticamente. E o mais importante, ele conseguiu fechar 2 trabalhos ali com clientes novos, porque ele também conseguiu aumentar a frequência de entrega. E a mensagem que ele me mandou, que esse celular se pagou ali com 5, 6 meses de trabalho. É o que acontece quando você coloca um processador de alto desempenho nas mãos de alguém que produz conteúdos de verdade e não pode investir tanto aí no início. E esse é só o primeiro caso, tá? Tem mais alguns vindo por aí. E vamos para a câmera. Esse sempre é um tema mais polêmico. 48 megapixels, HDR inteligente, modo noturno, estabilização óptica, mas o que isso significa na vida real? Porque todo fabricante de celular fala em megapixel como se isso resolvesse tudo. E a diferença do iPhone não está só na qualidade de pixel, está no processamento de imagem também. Como o chip e o software trabalham juntos para entregar uma foto natural sem aquele overprocessamento que a gente vê em smartphones Androids, por exemplo. E aí vem uma outra mensagem que eu recebi lá no meu Instagram, então me siga lá que eu respondo mais rápido do que aqui no YouTube. Mas se perguntar nesse vídeo eu respondo também. Mas voltando ao perfil, é a Mariana, 31 anos, ela é fotógrafa e criadora de conteúdos lá de Curitiba. E ela é uma fotógrafa profissional, câmera profissional no estúdio, iPhone no dia a dia. Então ela testou o iPhone por uns 30, 40 dias mais ou menos como a câmera principal ali de stories e bastidores. E o resultado? Ela conseguiu produzir mais conteúdos em suas redes sociais. Por que ela conseguiu isso? Porque ela já gravava direto do aplicativo da rede social. Pois é, praticamente a mesma qualidade usando o aplicativo de câmera nativo. Mas se você não usa para esse fim, não tem problema. O aplicativo de câmera nativo também é muito bom. Agora, tem uma função específica de câmera do iPhone 15 que quase ninguém usa e que pode também dobrar a qualidade dos seus stories e vídeos na vertical. E isso eu vou mostrar daqui a pouco, então fique comigo. E um outro ponto que se destaca é o vídeo. Gravação em 4K, 60 frames por segundo, estabilização óptica, isso ainda é referência. E se você produz conteúdos aí para redes sociais, para o YouTube, a câmera do iPhone 15 ainda está no top do mercado e tem muito a oferecer nessa faixa de preço e atende a grande maioria das pessoas. Esse é o argumento que pesa mais quando você vai decidir
entre comprar um iPhone e um Android na mesma faixa de preço. A Apple, como a gente sabe, ela tem um histórico de suporte que nenhuma outra fabricante tem. O iPhone 15 provavelmente vai receber atualizações do iOS talvez até 2028, 2030, quem sabe. A gente sabe que a Apple atualiza muito. E isso é aí de 4 a 7 anos de suporte desde o lançamento, com certeza. Mas o que isso significa na prática? Segurança aí contra vulnerabilidades, novos recursos do sistema, e o celular vai continuar compatível com aplicativos mais novos por muito mais tempo. Mas aí a gente vai lá para o terceiro perfil, que é o Roberto, 47 anos, esse gerente comercial, tá? Aqui de Minas Gerais mesmo. E ele não é tão entusiasta de tecnologia. Ele só quer um celular que funcione bem por muito tempo, sem precisar se preocupar ali. E mesmo assim, acabava que ele trocava de smartphone quase que todo ano, né? Esperava um pouquinho mais. Por quê? Porque o aparelho ficava lento, com algumas atualizações, e não ficava bacana. E acabou que ele comprou o iPhone 15 lá em 2025. E semanas atrás ele mandou uma mensagem, né, dizendo que tá igualzinho quando ele tirou da caixa. Tá rápido, a bateria dura bem e não teve nenhum problema. E ele calcula que vai ficar com esse aparelho pelo menos mais uns 3 anos. Ou seja, isso representa aí uma economia bacana em troca de smartphones. E a longevidade não é um benefício emocional, pode ser financeiro. E quanto você gasta quando troca de smartphone a cada ano ou a cada 4 anos? O iPhone 15 começa a fazer sentido quando você pensa assim. E outra, né? O iPhone 15 foi um marco. Foi o primeiro iPhone com USB tipo C. Parece simples, mas muda muito na prática. Um cabo para carregar MacBook, iPad, câmera HD externo e o iPhone também. Então acabou a gaveta cheia de cabos diferentes. Mas o USB-C é só a parte visível. O que realmente diferencia também é o ecossistema. Mesmo você tendo o iPhone 15, pode começar uma anotação, por exemplo, no Mac e continuar no iPad. Recebo no iPhone, por exemplo. O AirDrop funciona muito bem em segundos. Lógico que isso também depende do seu estilo de uso. Mas agora, a função prometida. Lembra que eu falei da função da câmera que quase ninguém usa? É o modo cinema, tá? Ele é bem interessante, que é uma gravação em vídeo e tem foco automático ali no rosto. E deixa um desfoque no fundo interessante em tempo real. E parece assim, câmera de cinema. E no iPhone 15 ficou bem mais preciso do que em algumas versões anteriores também. E agora eu vou fazer as contas. No lançamento, o iPhone 15 custava bem caro aqui no Brasil. Hoje você pode encontrar ele por volta de R$ 2.500 a R$ 3.000 no mercado de usados também. E isso, com certeza, é uma queda considerável. Você está pegando o mesmo hardware, a mesma câmera, o mesmo processador, só que pagando quase que a metade do preço. E agora compara com os flagships Androids que estão nessa faixa de preço também. Muitos deles vão receber suporte por 2 anos, talvez 3. O iPhone vai muito além disso. Câmera equivalente? Depende de cada caso, mas poucos entregam uma consistência de cor e processamento de vídeo que o iPhone te entrega. Performance no dia a dia? O A16 Bionic bate a maioria tranquilamente. E agora eu vou ser direto. O iPhone 15 não é para todo mundo. Se você quer uma câmera com zoom óptico avançado, o iPhone 15 não tem. Os modelos 15 Pro, sim. Se você quer uma tela de 120 Hz ProMotion suave, fluida, essa resposta é quase instantânea ao toque. O iPhone 15 padrão também não tem. E se o chip mais recente é prioridade para você, para quem quer usar IA, por exemplo, o Apple inteligente, processamentos intensos, talvez o iPhone 15 também não vai ser para você. Mas e para a maioria das pessoas? Sim, faz muita diferença, e acredito que esse iPhone entrega para a grande maioria das pessoas. Redes sociais, comunicação, conteúdo, trabalho, jogos casuais a moderado, o iPhone 15 vai resolver com folga. Mas e você? Em qual iPhone está de olho? Deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder. Mas o vídeo de hoje foi esse, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!